Haja luz, sejam todos bem-vindos ao canal Consciência Suprema Una. Sejam bem-vindos, haja luz. Eu sou Kátia Milice. Em primeiro lugar, eu quero te pedir para que se inscreva no nosso canal, para que compartilhe o nosso canal e para que comente o nosso canal. Ah, outra coisa, aí tem um sininho. Ativa esse sininho para que toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, você fique sabendo. Vamos ao assunto de hoje? O assunto de hoje é a lua nova de Aquário. Ah, isso é cabala? Sim, isso é cabala. Ou melhor dizendo, isso também é cabala. Porque nada é separado, tudo é conectado. Por que eu falei também é cabala? Porque toda vez que entra a lua nova de Aquário, nós vivenciamos uma gota num oceano do que será o apogeu da nova era. Como assim apogeu da nova era? Eu já ouvi dizer que a nova era já entrou? Sim, a nova era já entrou, mas ela está chegando de forma, não diria lenta, né? Porque não tem como falar que a chama violeta é lenta, mas ela vai entrando conforme nós vamos entendendo a consciência dessa nova era e colocando em prática os ensinamentos, até que todos estejam nesta consciência. E quando todos estiverem conscientes do que é a nova era, de forma teórica, mas principalmente prática, chegou-se o assentamento da nova era. A lua nova de Aquário não é um evento particular dos aquarianos, não. É um evento cósmico. E por ser um evento cósmico, toda a humanidade vivencia este evento de forma consciente, plena e total, ou de forma parcial, ou de forma inconsciente, mas todos nós vamos vivenciar. Todos nós vamos ser influenciados pelos atributos e pelas sombras aquarianas. Para que vocês entendam, a Cabala e os orientais, eles vivem num calendário que é o calendário lunar. Nós, ocidentais, vivemos num calendário solar, tá? Então, o calendário solar, ele começa no dia 1º do mês e vai até o dia 30, 31 do mês. O calendário lunar começa sempre na lua nova e ele vai até o final da lua minguante, que dá mais ou menos 28 dias. E nessa lua nova de Aquário, que começa hoje, 29 de janeiro de 2025, nós temos 2 eventos. O primeiro eu já te falei. O segundo é o Ano Novo da Serpente de Madeiraim. Um spoiler rapidinho, é um ano de muita sabedoria, é um ano de muita astúcia, é um ano para vivenciar a energia criativa. Mas em breve teremos um vídeo sobre isso. Agora, vamos falar da lua nova de Aquário. E preste atenção nessas letras. Essa letra aqui, que parece um quadrado não terminado, é a letra Beit, tá? A letra Beit, ela criou o planeta Saturno. E essa letra aqui, que parece um homem ajoelhado, um ser humano ajoelhado, é a letra Tzadik. Beit Tzadik
formam o DNA cósmico da lua nova de Aquário. Eu vou te explicar um pouquinho de cada uma, conforme nós vamos falando sobre o mês de Aquário, tá ok? Você pode estar falando assim, nossa, mas ela não tinha uma letra mais, um papel melhor para mostrar essas letras? Essas letras são consideradas sagradas e elas não podem ser assim, pretas, bem pretas, as letras, e o fundo branco, porque ela tem um fundo de pureza. Então a gente usa ou colorido, ou assim de forma não perfeita, vamos dizer assim, para que ela não fique kosher, tá bom? Mas tudo bem, isso não é tão importante. O importante é internalizar o aprendizado. Com esta letra aqui, que parece esse homem ajoelhado, esse ser humano ajoelhado, nós escrevemos uma palavra muito importante, que quer dizer tzadik. Tzadik é aquele ser iluminado, ou ainda aquele ser que está numa jornada espiritual de forma persistente. Ele nem chegou à iluminação ainda, porque isso é um processo longo, é um caminho muito longo. Mas ele despertou essa iluminação, essa luz da iluminação, essa elevação espiritual dentro dele, e ele inspira outras pessoas a participarem da sua jornada espiritual. Não do tzadik, mas das pessoas, de cada um com a sua própria jornada. Este é o tzadik. No mundo, nós já tivemos muitos tzadiks, né? E enquanto existe uma aliança divina que diz que enquanto houver pelo menos um tzadik no mundo, Deus não destruirá o mundo. Mas isso é claro, essa frase é uma frase codificada. Deus não vai destruir nada, né? Deus não vai destruir, porque Deus é amor. Isso é um código que não cabe neste momento. Uma coisa importante. As letras cabalísticas, elas são vistas sempre e escritas da direita para a esquerda, tá? Quando você vai escanear as letras, é sempre da direita para a esquerda. Ou seja, primeiro olhamos, escaneamos o tzadik, e depois olhamos e escaneamos o Beit. O que quer dizer escanear? Escanear é colocar os olhos, tá? Depois eu vou deixar as letras aqui para que vocês vejam. É colocar os olhos, mas muito mais importante do que olhar, colocar os olhos, é colocar para dentro de si. Para que esses DNA se misturem com os nossos DNA físicos e espirituais. Bom, eu fiz uma pergunta. Quem é o tzadik? E aí eu digo para vocês assim, ó. É aquele que procura sua elevação espiritual com disciplina. O que quer dizer isso? Aquele que procura sua elevação espiritual com disciplina. É aquele que se mantém no caminho espiritual, que persiste no caminho espiritual, que procura de uma forma ou de outra inspirar outras pessoas para este caminho espiritual. Inspirar não quer dizer obrigar. Não quer dizer ser aquele chato da família que fica lá tentando pregar as suas crenças para o outro. Não é isso. Inspirar é com as suas ações.
Conforme você tem ações que te leve com uma conduta especial, também não é ser santo, tá? É ter uma conduta e valores que agregam esse sentimento em outras pessoas. Com que faz com que as pessoas se inspirem na tua conduta, seja ela espiritual ou material, e procure ser um seguidor da tua inspiração. Poxa, ele é tão legal, ele é tão bondoso, ele é tão amável. Nossa, ela me falou alguma coisa que tocou o meu coração. Pronto, você inspirou alguém. Você acendeu uma luz no coração de alguém. Este é o Tzadik. Claro, ser iluminado não é uma coisinha rápida. Ai, pronto, virei um iluminado. Aparece uma lâmpada na sua cabeça e pronto, não é isso. É um processo contínuo. Por quê? Porque o Tzadik também é aquele que se mantém com disciplina. Disciplina é seguir leis, é seguir regras. Essas leis são as leis espirituais. Claro, se existem leis espirituais que devemos seguir, também devemos seguir as leis dos homens. Com disciplina. Disciplina, além de seguir regras, leis, que façam sentido para a vida, né? Ter uma vida de ordem. Disciplina também tem a ver com ouvir, escutar, entender e compreender o teu mestre. É o discípulo que ouve, entende, compreende, aprende diretamente do teu mestre. Quem é o Tzadik? É aquele que mantém o entusiasmo. O que é o entusiasmo? O entusiasmo é a fé em Deus. É a fé na espiritualidade. É a fé no sagrado. É Deus vibrando dentro de nós. É colocar a certeza, a emuná. É colocar a luz na tua vida. É sentir a luz no teu mundo interior. É saber que tudo vem da luz. E se você, nesse momento, não está conseguindo enxergar que a situação que você está vivenciando é um processo da luz, é porque é necessário se reconectar com a luz. Eu vejo, eu ouço, eu falo, eu recebo a luz. Eu ando e eu caminho na luz. Porque eu sei o processo, eu sei o caminho. E eu sei que tudo vem da luz. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A luz é boa o tempo todo a luz é boa. A espiritualidade é boa o tempo todo a espiritualidade é boa. Quem é o Tzadik? O Tzadik é aquele que sabe que o teu maior inimigo é a dúvida. Nossa, Kátia, mas como assim? Quer dizer que eu não posso ter dúvida? Você pode refletir e a Cabala pede isso. Por exemplo, nada do que eu estou falando aqui você deve levar como verdade. Você deve vivenciar, experimentar. A dúvida é a incerteza
certeza da luz. É quando você se desconecta da tua fonte. Aí vem a dúvida. Ai, mas será que essa espiritualidade existe? Será que essa intuição que eu recebi é verdadeira? Será que eu estou no caminho certo? Será que não é o momento de jogar tudo pro alto? Quando estes pensamentos vêm, e eles fazem parte do processo, nós devemos nos reconectar com a luz. E o que é reconectar? Procurar formas e meios de interiorizar novamente. E uma das formas é a introspecção, é o olhar para dentro. É o procurar o teu mestre encarnado. É procurar entrar em contato com a espiritualidade. É procurar a sabedoria interna. É procurar um conselho de um anjo amigo, seja ele espiritual, seja ele material. É ouvir, de repente, um vídeo de espiritualidade. É pedir um sinal para a espiritualidade. Quando você faz isso, você freia a dúvida, você injeta a certeza, você injeta a emuná, que para Cabala pode ser entendida como a fé. Não aquela fé que te cega, mas aquela fé que te entusiasma a seguir novamente, a retornar, a se reconciliar com a divindade, a se reconectar com tudo que é espiritual. Isso que eu falei é um pouquinho do Tzadik, tá? É a letra com a qual nós escrevemos, esse aqui é um Tzadik, é a letra pela qual escrevemos a palavra Tzadik. Agora nós vamos falar um pouco do Beit, tá? Da letra Beit, que seria a nossa letra B de banana, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia com o português para ficar mais claro, tá? Aqui seria uma letra que nós não temos, que seria um T e um Z junto. Com essa letra aqui, se inicia o Antigo Testamento. Nós iniciamos com a palavra Bereshit, que quer dizer no princípio, no início. Também, e é claro que isso é muito mais profundo dentro da cabeça. Com essa letra aqui, nós escrevemos também Barur. Barur quer dizer abençoado, bendito. Com essa letra aqui também, nós escrevemos a palavra Bar. Bar, que quer dizer fora, extensão. E por que eu vou me pegar exatamente na palavra bar? Para mostrar que nós somos uma extensão do Criador. Deus é a fonte, o macro, e nós somos o micro, que está dentro do macro, e o macro está dentro do micro. Nós somos a centelha divina. E também, tudo que está fora de nós é reflexo do que nós estamos vivenciando dentro de nós. Então, se você está brigando com o mundo, em desarmonia com um, com outro, é sinal que seu mundo interno está de forma desarmônica.
Se você está vivendo uma escassez, seja ela financeira, amorosa, na sua saúde, é sinal que o seu interior está escasso também. Porque o que é a espiritualidade? É o nosso mundo interno. E o que a gente precisa, Kátia, para sair dessa situação? A gente precisa olhar para dentro, se reconectar com a luz que está aqui dentro, com a presença divina de Deus. Claro, muitas vezes isso é ocasionado por espíritos obsessores. Então, procure um tratamento espiritual. Vai fazer uma grande diferença. É uma limpeza na tua energia. E ao limpar essa energia, a tua luz interna volta a brilhar. Porque você vai olhar para ela com os olhos de luz também. Quando você está sob influência de espíritos obsessores, é como se você tivesse cego. É como se você tivesse uma venda nos olhos. Quando você tira essa venda dos olhos, você passa a olhar para o teu mundo interno, você leva o teu olhar para o teu mundo interno de forma límpida, de forma iluminada. E aí você percebe que lá dentro há uma solução, que lá dentro há uma luz brilhando no fundo do túnel. E às vezes não tá tão fundo assim. É o teu olhar que está vendado. Existe uma frase de Hermes Trismegisto que eu gosto muito, que diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo. E essa frase traduz essa expressão que eu falei. O que está em cima, né? O que está no universo é o mesmo que está neste mundo. O mundo espiritual e o mundo material é uma só coisa. Eles são integrados. O mundo externo e o mundo interno é uma coisa só, está integrada. É um grande espelhamento. O que acontece que a gente não vê tudo isso? É que muitas vezes a nossa percepção espiritual, ela está reduzida. A Cabala diz que nós precisamos manifestar a luz espiritual neste mundo. Nós só vemos e sentimos de 1 a 10% da luz nesse mundo. E quanto mais a gente toma consciência desses 90% ou 99% de luz espiritual, mais a gente vai iluminando este nosso mundo. E quando a gente recebe essa iluminação, a gente vai iluminando outros também. Por quê? Porque nós compartilhamos a luz. E isso que eu acabei de te falar, que nós só vivenciamos 1% da luz, se chama mundo físico ou Malhut. E esses outros 90% ou 99%, junto com este 1% de Malhut, forma um diagrama que chamamos Árvore da Vida. E se você quer saber mais sobre tudo isso, nos procure. Nós damos de uma forma bem descomplicada Cabala. Nos procura no Instagram cabala.descomplicada ou KBL, tudo minúsculo, @KBL, tudo minúsculo, .descomplicada, tá? Procura lá que você vai entender um pouquinho melhor o que eu tô falando. Como
Como eu estava falando logo no início, a nova era é um oceano. E o mês de Aquário é a gota do oceano que vivenciamos da nova era. A era de Aquário, assim como o mês de Aquário, é a era da liberdade. O aquariano é um ser livre. Ele gosta dessa liberdade. Ele gosta de se sentir livre. E na nova era, nós vamos vivenciar a verdadeira liberdade. Que não é nada disso que você pensa. A liberdade é a forma de percebermos o mundo de uma forma completa, integrado em nós, aonde não há separações, tudo está conectado. Enxergamos tudo como luz, como energia e como sagrado. Isso é a liberdade. A gente confunde liberdade com libertinagem. Que é assim, eu faço o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio. Não importa o que eu tô fazendo. Quando eu morrer eu não vou saber mesmo o que tá acontecendo. Isso não é liberdade. Isso é rebeldia. E a rebeldia também é uma característica de Aquário e dos aquarianos. A liberdade é a luz integrada por completo. É quando você enxerga a luz em tudo e em tudo está a luz que você enxerga. Isso é liberdade. Pensa um pouquinho. Você realmente sabia o que era liberdade? Ou você vive e entende que a liberdade é uma libertinagem? É essa liberdade que a nova era vai nos trazer. É essa liberdade que os atlantes vivenciaram e não souberam, alguns deles, claro, outros se ascensionaram como grandes mestres da fraternidade branca, mas alguns deles não souberam lidar com esta liberdade. Porque a liberdade existe autorresponsabilidade. A liberdade não te permite falar assim, a culpa é de fulano, a culpa é dessa situação. Você é a causa, você é a consequência, você é o efeito. A causa está em você. A nova era vai te dar ferramentas, tá? Para que você caminhe no seu propósito espiritual, mas não vai caminhar por você. Se você ficar aí sentadinho, se você ficar aí no quentinho, ou se você ficar preso aí na sua caixinha, ninguém vai te tirar daí não. Por quê? Porque a autorresponsabilidade pede proatividade. E proatividade é fazer escolhas de forma consciente. A proatividade é autoliderança. Putz, que palavra difícil. Eu achei que eu tenho que seguir um líder. E por que não? Se ele te inspira, se ele te inspira a ser uma pessoa melhor, siga o líder. Mas também tenha autoliderança. O que é a autoliderança? A autoliderança
é olhar para você mesmo e entender, mais uma vez, a tua responsabilidade diante do mundo. É crescer. É entender o teu processo. É saber que é um passo de cada vez você atinge o teu propósito. Mas a escolha é tua. A consequência é tua. Porque foi você que escolheu. Ou foi você que não escolheu. Autoliderança é saber a hora de agir e a hora de recuar. Autoliderança é falar, deixa eu frear agora esse sentimento. Ou deixa eu vivenciar esse sentimento. Mas tendo a ciência de que esse sentimento pode ser transformado. Isso é autoliderança. Autoliderança, muitas vezes a pessoa acha que autoliderança é, eu sou uma pessoa que eu sou líder nato. Então eu vou fazer um monte de seguidores lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, e tá tudo bem também, quem faz isso, legal, sou a favor. Porque eu sou um líder nato. Ótimo, é importante, é preciso de líder natos. Mas você é um líder nato de você mesmo? Autoliderança também cai bem lá na libertinagem. Não é fazer o que a gente quer. Sair por aí fazendo o que acha que tá certo. Não, isso não é autoliderança. Autoliderança é disciplina. Aquele que se autolidera, ele sabe o líder que ele deve se inspirar. Ou os líderes. Por quê? Por que eu falo ou os líderes? Porque às vezes a gente tem muito mais de um líder que a gente se inspira. Porque cada um deles vai trazer algo que vai acrescentar algo em você. Autoliderança é você ser mentorado. E ser mentorado por um mentor espiritual e também por um mentor encarnado. Olha quanta coisa, em pouquinho tempo, nós aprendemos o que é autoliderança. E a autoliderança é um atributo da nova era de Aquário. A autorresponsabilidade é um atributo da nova era de Aquário. Olhar para o coletivo, isso também é autoliderança. Autoliderança é você saber que o que você está fazendo vai influenciar no outro, queira você ou não. E você é responsável por isso. Eu, por exemplo, eu sou o responsável por esses ensinamentos que eu estou passando aqui. E eu também sou o responsável se você fizer tudo ao contrário do que eu estou te ensinando. Isso é autorresponsabilidade. Isso é autoliderança. É fazer a escolha. E saber que ela vai ter consequências. Sejam elas positivas ou negativas. Mas vai haver consequência. Autoliderança é fraternidade também. É saber que estamos conectados uns aos outros. É pensar de uma forma coletiva. Isso é um reflexo muito forte da nova era. A nova era é quando você pede prosperidade para você, ou saúde, ou amor, você tem que entender que você tem que pedir para todos ao redor. Mas não se sentindo fora da humanidade, mas se sentindo
parte dela. Não sei se você entendeu. Você pede prosperidade para toda a humanidade, mas você sabe que você está contida nessa humanidade. Então o teu olhar é para dentro de você e para que essa prosperidade vibre em você e que atinja o maior número de pessoas com essa sua ação, porque você está integrado nesse todo. Esse mês tem algo muito peculiar. O sentido desse mês é o paladar. Então, adivinha se a gente não vai falar um pouco sobre alimentação. O alimento é a conexão com o divino e com o sagrado, através das nossas emoções. Ele traz uma memória afetiva. Ele movimenta as nossas ações. Quando a gente sente o cheiro da maçã, quando a gente sente a textura ao morder a maçã, quando a gente escuta o barulho da mordida, quando a gente ingere a maçã, tudo isso são emoções que estão sendo movimentadas quando a gente se alimenta. E a gente se alimenta porque o alimento nutre o nosso corpo biológico, mas também nutre o nosso corpo espiritual, os nossos corpos espiritual, a nossa estrutura energética chamada alma. Como também os alimentos, eles são repudiados, né? Pela nossa estrutura espiritual. Como o nosso corpo biológico também, muitas vezes, repudia, né? Alguns tipos de alimento. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de digerir bem a lactose, principalmente o leite bovino. Nossa, mas eu nunca ouvi dizer, né, que existem alimentos que causam curto-circuito na nossa alma. Existem sim. Existem alimentos, principalmente os ultraprocessados, que fazem muito mal para a nossa estrutura energética. A mistura de alimentos também podem causar curto-circuito. E esses curtos-circuitos são sentidos na nossa estrutura energética e também na nossa estrutura biológica. Quantas vezes você come um negócio, você se alimenta de algo e você fala assim, nossa, esse alimento não me caiu bem. Às vezes causa ânsia, vômito. Por quê? Porque aquele alimento, a energia daquele alimento não é condizente com a tua energia. Ou naquele momento você não estava preparado para aquele alimento. Então ele não te caiu bem. É importante, quando a gente vai se alimentar, abençoar aquele alimento. Quando você abençoa, e não precisa ser uma bênção, uma coisa enorme. Axé. Amém. Haja luz. Quando você faz isso, você honra aquele alimento. E você toma consciência que ali existe uma estrutura fisiológica, né, que vai agir na sua biologia, no seu corpo físico, mas também existe uma energia, uma metafísica espiritual que vai agir também na sua estrutura espiritual. Vai gerar luz
ou vai gerar sombra em você. Quando você abençoa o alimento, você extrai a energia deste alimento. E essa energia é digerida pela sua estrutura espiritual, transformando em luz. E você honra o sagrado no alimento. Você honra todo o processo daquele alimento. Desde a semente que foi plantada, desde do zigoto lá, que é quando o óvulo encontra o espermatozoide, no caso do animal, até o momento que aquele alimento chega na tua mesa, chega para nutrir o teu corpo e a tua alma. Olha como é importante você abençoar o alimento. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas os alimentos também são divididos em 3 colunas, assim como nós. Nós temos a coluna da direita, que é a coluna da compaixão, da misericórdia, da generosidade, da solidariedade e outras. Mas vamos dizer que a coluna da direita é a coluna da misericórdia. A coluna da esquerda é a coluna do julgamento. E a coluna do meio é a coluna do equilíbrio. E assim, essas 3 colunas também são atuantes nos alimentos. Existem alimentos que fazem parte da coluna da esquerda. Rapidamente, por exemplo, a carne, tá? Tem alimentos que fazem parte da coluna da direita, por exemplo, os laticínios. E tem alimentos que fazem parte da coluna do equilíbrio, da coluna central, por exemplo, os grãos, as frutas, as verduras. Só um pouquinho de alimentos, hein? Isso daí dá praticamente uns 3 dias de seminário. Nós precisamos se alimentar de uma forma consciente, tá? A alimentação precisa ser em estado de kavaná, precisa ser digerida, mastigar. Eu não vou entrar muito profundo em alguns conceitos, mas os dentes estão ligados a 32 caminhos da Kabbalah, tá? Então, mastigar bem os alimentos faz parte dessa consciência de estar se alimentando. Não é ir comendo, jogando comida para dentro, é ter consciência do que naquele momento está representando você se alimentar. É sentir o alimento. É sentir o processo do alimento. A mastigação. A umidade que a saliva faz naquele alimento. O engolir. Tudo isso é um processo que tem que ser consciente. Nós não podemos se alimentar por carência. Tô triste hoje, vou comer uma caixa de chocolate. Não. Chegou a hora do meu almoço. Vamos jogar comida para dentro. Não. Isso é carência. Carência é vazamento de energia. Da mesma forma que nós não podemos lidar com o dinheiro como forma de carência. Vou sair por aí comprando coisa que eu não sei nem para que eu comprei. Como eu também não vou colocar comida para dentro do meu corpo, que eu não sei nem por quê. Isto é carência. A carência, ela não pode ser nem suprimida, nem suprida por alimentos ou pelo dinheiro, porque ambos são energia, e ambos são energia
que poucas pessoas reconhecem que tanto dinheiro quanto ao alimento é um fluxo energético, é uma substância universal. Nós nos alimentamos também com pensamentos. Nós nos alimentamos com palavras que escutamos. Nós nos alimentamos com fé, certeza e emuná. Nós alimentamos aquilo que ouvimos. Nós alimentamos os nossos pensamentos positivos e negativos. Nós alimentamos também as nossas emoções positivas e negativas. Nós alimentamos os nossos sentimentos positivos e negativos. Olha a importância de alimentar, porque alimentar é se nutrir. É uma nutrição do corpo e da alma. Então, tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem. Tomem cuidado com aquilo que vocês pensam. Tomem cuidado com aquilo que vocês sentem. Tomem cuidado com as próprias emoções. Tomem cuidado com as energias que vocês interagem. Porque tudo isso é alimento, é nutrição do teu corpo e da tua alma. O alimento é algo muito, muito importante, né? O alimento é muito importante. Porque a gente pensa no alimento só na comida lá, mas não é. O alimento é algo muito mais profundo. É um arquétipo também. Nós podemos alimentar grandes ideias, como também nós podemos alimentar o fracasso. Nós podemos alimentar grandes sonhos, como também nós podemos alimentar a desilusão. E tudo que nós alimentamos precisa haver uma finalidade coletiva, uma finalidade fraternal. Voltamos lá. Se a gente pede uma mesa cheia de fartura, de abundância, que é muito forte essa energia nesse ano, nós não podemos pedir só para nós. Nós temos que pedir para o coletivo, para o todo. Nós temos que entender que a nossa escassez vai gerar consequência no coletivo. Que a nossa abundância, o nosso transbordar vai gerar consequência no coletivo. Nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Seja um familiar, social, profissional, espiritual. Este é o mês de reconciliar-se. A Cabala tem um nome para isso, tá? É um processo de techuvá. Mas é nos relacionamentos sociais, profissionais, familiares, espirituais. E no relacionamento de você com você mesmo. É preciso curar as rupturas que nós causamos nos relacionamentos. Isso é ter uma afinidade no coletivo. Porque, voltando lá, todas as nossas ações refletem no todo. Então, você fala assim, ai, meu Deus, eu me sinto nossa, essa guerra. Nossa, mas tá lá na Europa. Tá lá
longe. Mas você precisa perceber se você não vive em guerra com as pessoas que estão aqui próxima e o teu olhar tá para fora, não tá para dentro. Se você começar a acender uma pequena luz de se relacionar com que estão próximos de você, você tá acendendo uma luz que pode ser menor do que uma faísca de paz lá naquela guerra que está lá longe, lá nas revoltas que estão por aí. Então comece com você, com a intenção, o desejo de que isso esteja no todo, no coletivo. Quando você vai curando as pequenas feridas, quando você vai reacendendo uma fagulha de luz em você, você compartilha esta fagulha com as outras pessoas. E até que, juntos, o coletivo ilumina o mundo. Então, esse é o mês de se reconciliar, tá? Esse é o mês de compartilhar com os relacionamentos. Reconciliar é curar as rupturas, curar as quebras que a gente proporciona. Quando você está em desarmonia com alguém, você faz uma separação. E essa mesma separação está dentro de você. Então se reconcilie. Não só com os próximos, mas principalmente com aqueles que você não sente afinidade. O momento é agora, porque pode ser que o seu ticum, a sua correção da alma é essa. Se reconcilie. Nós podemos manifestar essa reconciliação no mundo físico através de um exercício muito simples, que se chama presentear. Presenteie. Ai, Kátia, mas eu tô sem grana para presentear. Mas você tá sem grana para manter uma palavra de amor? Você tá sem grana para dar um abraço gostoso em alguém? Você tá sem grana para sair na rua e dizer bom dia, boa tarde, boa noite? Você tá sem grana para ver alguém que precisa apenas que você escute o que ela tem para falar? Você está sem grana de sentar com um parente próximo e assistir um filme, dando atenção para aquela pessoa? Você tá sem grana para sentar numa mesa e dividir um alimento? Sentar à mesa e dividir um alimento? Você tá sem grana para compartilhar aquela comida que você fez a mais para com outras pessoas? Você tá sem grana para estar presente nos relacionamentos? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você está no grupo familiar, no grupo de amigos, você desliga o celular ou deixa lá no modo avião? Você está pleno naquele momento. Você está com todos naquele momento. Você está sem grana para estar num grupo social, ou num grupo espiritual, ou num grupo profissional e dar a sua atenção a todas as pessoas igualmente, sem discriminá-las? Você está sem tempo para chegar na sua empresa hoje e cumprimentar todas as pessoas, inclusive aquelas que não te respondem?
Você está sem tempo para chegar na sua comunidade espiritual e dizer haja luz? Para todo mundo. Sem se preocupar se vai haver ou não um retorno. Afinal, a gente dá o que tem de melhor. E esse processo é teu? É você que tomou consciência, então deu o primeiro passo? Você está sem tempo para chegar para aquela pessoa que você, por algum motivo, teve uma desavença e fala, ó, me desculpe. Ou simplesmente, ai, Kátia, mas eu não gosto de pedir desculpa. Tudo bem, chega lá e fala assim, oi, tudo bem? Retorne, faça uma ponte para a reconciliação novamente. Ai, mas a culpa não foi minha. Talvez não foi mesmo. Mas quem é o autolíder? É aquele que deseja ser feliz e faz a escolha correta? Ou é aquele que deseja estar certo? O desejo do teu ego. Nossa, como a gente pode pôr aquário em nossas vidas a partir de hoje, por 28 dias. E é claro, quando isso se torna consciente, ele se torna orgânico. E se tornando orgânico, você não vai fazer isso só no mês de aquário. Você vai fazer isso na sua jornada de vida, no seu dia a dia, cada vez se refinando, se lapidando para ser melhor. E isso vai dando uma liberdade. Porque quando a gente está em desarmonia com alguém, queira ou não queira, a gente se sente mal. A gente se sente pesado, a gente se sente estagnado, a gente se sente entristecido. E o fato de você falar, desculpa, perdão, aquele dia eu errei mesmo, mas me desculpa, tá? Eu não tava num bom dia. Ou então nada disso. Oi, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Nossa, causa uma leveza, causa uma liberdade. E você começa a corrigir. Você está fazendo uma correção no teu mundo interno, na sua Ha-Nefesh. E você está fazendo uma correção no mundo, um tikkun olam, uma correção no mundo. Ai, Kátia, mas eu sou uma formiguinha. Sim, mas uma formiguinha com outra formiguinha com outra formiguinha forma um formigueiro. Esse processo de reconciliação se chama Teshuvah, tá? Esse processo de reconciliação se chama Teshuvah. Ele é muito notado, utilizado, conscientizado durante o mês de Elu, que é o mês de Virgem. Esse processo de reconciliação. Porque quando a gente se reconcilia com as pessoas e com nós mesmos, nós estamos retornando, se reconectando com a espiritualidade, com a divindade, com o sagrado, com Deus, com o universo, com a fonte infinita. Nós estamos retornando ao paraíso, ao estado de paraíso, ao estado de shalom, de paz interna, externa e eterna. Olha como isso é profundo. Essas palavras são da Mestra Portna. A letra Bet, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela está ligada à sabedoria. A sabedoria. A sabedoria
É algo muito mais profundo do que a inteligência, do que a intelectualidade. A sabedoria, ela não está ligada à escolaridade, à vida acadêmica. Ela está ligada ao teu mundo interno, a ouvir a tua voz interior, a ouvir e sentir. Nem todo mundo ouve, mas sente, percebe os seus mestres espirituais. O teu silêncio interior. A tua sabedoria está ligada a um processo de ilimitação da consciência, de integração entre a razão e a emoção, entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o teu mundo externo e o teu mundo interno. Tudo isso é sabedoria. É incorporar a luz. A sabedoria é incorporar a luz espiritual de uma forma total, na totalidade, na plenitude. É estar consciente que há um algo além desse mundo material, muito mais profundo, muito mais interiorizado. É ouvir, ver, sentir, compreender os teus mentores, os teus guias, os teus orixás, os seres interplanetários e tudo aquilo que vem trazer as mensagens de Deus do universo. Nossos mestres, mentores, orixás, guias espirituais, pretos velhos, caboclos, guardiões, Exu, Pombogiro, inclusive a presença divina de Deus dentro de nós também. Isso é a sabedoria interior. E essa sabedoria, ela se manifesta de forma mais plena, mais consciente, quando nós interiorizamos a letra Beit, que criou mais uma vez o planeta Saturno. O planeta Saturno, ele é um planeta denso, tá? Ele é um pouco